essa esposa para te assessorar, porque lá ela te assessorava. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui com a nossa live da quinta-feira e hoje com o nosso entrevistado, um cara que deixou história e ainda está fazendo história no nosso município, o ex-prefeito de Capitão Leão das Marques, José Lino Bergamin. Só para nós dar um anúncio aqui antes de nós conversar com o nosso entrevistado, pessoal. Você que gostar e querer nos ajudar a divulgar essa live, compartilha, comente, pode fazer pergunta aqui que o nosso braço direito está ali para fazer as perguntas para o nosso convidado aqui hoje, o José Lino Bergamin. Lino, como é que o senhor tá? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tiririca. Boa noite a todos aqueles cidadãos e cidadãs que estão nesse momento ligados aí na live do nosso amigo Tiririca. E eu estou aqui muito contente, muita vontade, porque eu gosto muito de conversar, de falar dos fatos concretos. Só não gosto de mentir, Tiririca. Não adianta se querer forçar a mentir aqui, que não existe mentir isso. Não é com nós. E a gente tem um passado aqui que eu acho que não envergonha nenhum cidadão marquesiense, né? Exato. Eu sempre gosto de falar, eu já estou na vida política, aí fazendo política desde 74. Nós nos mudamos para cá em 73, aliás, em 1º de março de 74, já naquele ano. Já fui filiado através do seu Alduíno Marca, no MDB na época. Nos convidou, porque eu já tinha posições, como sempre tive. E daí já 2 anos depois, em 76, com 2 anos e 3 meses, eu já fui candidato aqui no município, Capitão. Tinha os distritos de Boa Vista e Santa Lúcia. Na época fui candidato em 76, logrei a maior votação lá no hoje município de Boa Vista, do Rio Baicuru para lá. Eu fiz 337 votos a mais. Perdemos aqui em Santa Lúcia e Capitão, né? E depois daquilo, a gente sofreu várias perseguições e tal. Essas perseguições políticas nos deu mais força e fez com que o povo nos conhecesse. Sabia que nós não somos traíra. Tá certo. Não tem preço. O que tentaram nos comprar na década de 70, depois das eleições de 76, oferecia o mundo e o fundo. Os caras que estavam no poder na época, né? E na época nós vivíamos, na verdade, uma ditadura, né? Militar, e onde você não podia falar nada, que já era taxado disso e daquilo. Mas tudo bem. E eu continuei minha luta, só estou fazendo um pequeno histórico. Isso, não, fica à vontade. E daí, em 1982, novamente, o meu honroso MDB, que me orgulha muito esse partido, apesar que tem algumas distorções, mas aqui a nível local eu tenho orgulho e falo de boca cheia do MDB. É um partido que sempre levou à frente as causas populares. Todos aqueles que me antecederam, que me sucederam e etc., sempre tiveram o objetivo de lutar pelo bem comum da população. E daí fui candidato, logramos êxito, fomos votados, tivemos um mandato na época de 6 anos. Na época era 6 anos, né? 6 anos. Muita luta, muita garra, muitos desafios. Os cidadãos de Capitão que aqui estavam, que aqui ainda estão, sabem da dificuldade que foi para começar os trabalhos. Tiririca e aqueles que estão nos ouvindo, talvez vocês nem acreditam. Nós assumimos o município de Capitão com atraso em 11 meses de todo o quadro de funcionários e professores. Meu Deus. 11 meses atrasado. Entendeu? É assim que aqueles que nos antecederam tratavam a população. E nós assumimos, não tinha um veículo para se locomover. Entendeu? Nenhum veículo. O cara que nós ia para Curitiba era um golzinho velho que eu tinha, né? E aqui para fazer os trabalhos dos nossos funcionários, nossos secretários, a Igreja Católica, através do Frei Gabriel, nos cedia um carro um dia por semana, eu não lembro qual era o dia. A Copavel nos ajudou. A Emater cedia carro também, e alguns caros e amigos. E a ambulância que nós tínhamos, eu gosto de dizer aqui e mencionar
O cidadão que na época cedia o carro dele para a prefeitura levar os pacientes a Curitiba. Não é que nem hoje, Cascavel se resolve praticamente 99% dos problemas de saúde. E na época não tinha isso. Era Curitiba. Era o senhor Marcelino, aqui da Agropecuária Leônice. Quero aqui Deve estar assistindo nós, né? falar o nome dele de boca cheia. Merece o título de cidadão, o título que for, merece. Ele cedia o carro sem cobrar nada. Ficava de a pé, ele tinha uma caravana, né? Nós jogávamos os caras lá atrás, em cima de uma maca, e daqui Curitiba, e pau, velho. E isso ia quase toda semana. E quando eu também me dirigia a Curitiba, eu levava também 3, 4 pacientes, né? E eu nunca fiz diferença. Os pacientes que iam comigo, eu não levava naquelas espiluncas da época, que era pensões, Sim. ficava comigo no mesmo hotel que eu ficava, e ficavam juntos. É para mostrar a Eles igualdade sabem disso. social, Igualdade, não existe diferença. O prefeito não é nada mais do que qualquer cidadão. Eu também vejo concordo muitas vezes, Tiririca, o pessoal estender tapete para deputado, para governador, para prefeito, até mesmo para vereador. A troco do quê? Todo cidadão que lá está foi à luta, se elegeu para servir ao povo. Exatamente. E não ser servido. Apesar que a grande maioria que eu vejo hoje a nível de país vai lá para ser servido. Tá? Entendeu? Mas o cidadão hoje que quer representar o município, seja ele no legislativo, no executivo, ele tem que saber que ele vai lá para se doar o tempo todo à população, entendeu? Sem esperar retorno, se dedicar. E aquele candidato a qualquer cargo eletivo que não tiver amor às pessoas não devem ser eleitos. Observe bem isso. Tem muitos cidadãos que agora que a campanha abraça, dá carona, estica o braço e etc, etc. Mas vamos ver se esse cidadão tem amor ao seu povo, à sua gente. Exatamente. Eu faço política por amor, amor de coração. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou acompanhando o nosso grupo nessa campanha. Depois nós vamos conversar mais perto, né? Estou acompanhando por amor a capitão, mesmo em cima dos meus 72 anos, eu tenho certeza que eu ainda consigo dar uma grande contribuição para o município e para aqueles que estão à frente da administração, se é assim que eles querem. Eu tenho me prontificado, a grande maioria dos prefeitos, a maioria não quer, acha que vai fazer sombra. Não, eu não tenho interesse nisso. Eu não sou candidato nem a nenhum cargo eletivo, eu sou candidato a auxiliar o prefeito que se eleger e eu espero que seja o nosso pré-candidato Cláudio Quadri, né? Para estar junto na lida. Junto. Mas a gente também não vai atrapalhar também, se porventura não for essa a vontade do povo, né? Então, veja bem, a política é uma coisa que todo mundo critica, fala mal, o cara é ladrão, o cara é isso, o cara é aquilo. Mas veja bem, a pessoa que se propõe a ser um candidato a vereador, veja o sacrifício que ele tem para se eleger. Aqui nós temos 60 candidatos. Vai chegar lá, vai se eleger 9. O próprio prefeito, e eu falo por mim, em sendo eleito, ele esquece a família, esquece os seus afazeres, abandona tudo para cuidar do bem público, cuidar da vida do pessoal. Que a parte mais importante do prefeito é cuidar da vida. Cuidando da vida, ele não pode deixar de investir pesado na saúde, com médicos qualificados, né, em todas as áreas, com quadro de funcionários excelente. Eu vejo muitas vezes alguns funcionários que ali estão, que jamais poderia estar numa área da saúde. Eu tive ali algumas vezes agora, durante aqui a Covid, durante a dengue, e a gente foi até mal recebido ali, sinceramente, maltratado. E eu só queria ir lá para ser bem atendido, para as pessoas, no caso, na época era minha esposa, faziam soro porque estava mal de Covid e outros funcionários. Então o pessoal que está também à frente da área da saúde tem que ter uma dedicação toda especial, que a pessoa já vai ali porque está mal. Exatamente. Precisa ter um carinho, precisa ter uma dedicação, precisa tratar com amor, entendeu? Dizer umas palavras bonitas e não calcar os pés. Eu tenho visto isso muito, e vocês que estão nos ouvindo sabem disso.
Infelizmente, muitas vezes o prefeito não sabe disso. Entendeu? E então, essas coisas todas, eu tenho conversado muito com o nosso grupo, nosso candidato, para que não aconteça isso, que tenhamos um fiscal municipal que consiga acompanhar todos os setores da administração, que a prefeitura também, através de uma portaria, um decreto, não sei o que é a lei hoje, mas na nossa época era portaria, no meio aí de 15 a 25 pessoas, líderes do município, dos 4 cantos do município, de todos os partidos, de preferência dividir meio a meio entre o grupo que está no poder e os demais, né? Para que seja assim, as pessoas que levam ao prefeito municipal os erros que ele está cometendo, aquilo que ele não está conseguindo atender e as falhas também do quadro de funcionário. Se assim ele fizer, com certeza vai fazer uma ótima administração. Que normalmente o prefeito se elege, se rodeia lá de 4, 5, que não sai de perto dele, dizendo está tudo bem, e o prefeito não sabe realmente do que está acontecendo. Exatamente. Eu tive o privilégio de vários vereadores e muitos cidadãos de Capitão que me ligavam, seu Lino, funcionário lá, aconteceu isso, Beltrano, Ficlano, lá na saúde, aqui, acolá. O teu secretário me tratou mal, eu dei a conta para o meu secretário. O secretário-geral da prefeitura, um colega de 10, 12 anos de trabalho, nós vendíamos máquina, tratou mal os funcionários 2, 3 vezes, não teve a segunda chance, não. Já não serviu. Está ali para servir. Exatamente. Então, por isso que se diz servidor público. E é isso que eu tenho cobrado do nosso candidato a prefeito, né? Esse lado humano, tratar o ser humano como humano, certo? E isso eu tenho certeza que vai acontecer, porque nós vamos estar no pé e nós vamos ter uma equipe de pessoas de coragem, não de acovardados, que vai procurar mostrar os defeitos da administração. Exatamente. Talvez, Lino, aqui, pelo tempo que o senhor veio para Capitão, o senhor falou em 74, né? 74, eu acredito que tem pessoas que talvez não conhecem a história do Lino. Quem é o Lino, né? Então, assim, essa é uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Quem é o Lino Bergamin hoje para Capitão? Olha, esquecendo a política. O Lino Bergamin é um cidadão muito simples. Eu gosto da simplicidade. Eu não vejo diferença entre o Lino Bergamin, o governador, o prefeito, o presidente da República. Eu vejo as pessoas todas mais ou menos igualadas. Lógico, cada um tem o seu poder e tem o seu devido respeito. Mas eu sou um cidadão que eu nasci no Rio Grande do Sul e com 11 meses nos mudamos para Barbosa Ferraz, no norte do Paraná. E de lá ficamos até os meus 20 anos, quando meu pai mudou-se para cá, foi em 74, né? 74, né? E estamos aqui até hoje. E aqui eu constituí a minha família, minha esposa, conheci aqui a Terezinha, casei-me com ela já há 49 anos, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa que Deus me pôs no meu caminho. E através delas eu tenho 2 filhos, o Roger, o Dr. Roger, e o Robson, que é o farmacêutico, e que hoje também está aí como pré-candidato, como tantos outros que nós temos aí, está na peleia, né? E, na verdade, o que eu tenho em mente, o Lino Bergamin, a simplicidade, e eu gostaria de ver todas as pessoas bem, felizes, tendo onde morar, tendo um salário decente. Claro que eu não consigo isso, mas é o que eu sonho, né? Então, o Lino é um sujeito simples, vocacionado em lutar pelo povo. Eu lembro-me bem, com 10 anos, lá em Barbosa Ferraz, me chamava de prefeitinho. Eu nem sabia o que era isso. As pessoas de idade, tinham os turcos, ia na escola, passava na frente, me chamava de prefeitinho. E a gente não tem tradição de políticos na família, certo? E a gente chegou aqui com coragem, na época da ditadura, né? Muito difícil de se fazer campanha, ainda mais oposição, era perseguido. Eu sofri uma perseguição violenta em 77, praticamente um ano depois do resultado das eleições de 76. As pessoas que estavam aqui no poder, o diretório do partido, me taxaram
como comunista, subversivo, agitador, pistoleiros, tudo que você entender. E através disso, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, na época, destinou uma equipe, a tal de P2, a pessoa mais antiga, lembra, era a Polícia Especializada. E veio uma equipe de 4, 5 caras aqui para catar o Lino e, né, dar o fim nele. E eu, felizmente, aquele dia, né, Deus sempre esteve com a gente e continua, eu estava trabalhando lá no interior de Alto Alegre, lá no Velho Paulista. Eu vendia máquina, estava lá batendo feijão e não me acharam. Correram a cidade toda, humilharam meu pai, fizeram horrores aqui. Aí eu voltei, né? Cheguei aqui, meu pai, ó, você tem que ir na delegacia. O delegado era seu Oscar. Aí cheguei lá, seu Oscar, Celino, aqui o negócio é o seguinte, se eu não cortasse o pavio, você não estava aqui. Mas como assim? Eu falei, mas por quê? Amanhã só tem que comparecer no batalhão em Cascavel. Ih, tô morto. Mas tudo bem, daí liguei pro Tolentino, naquela mesma noite. Tolentino, nós tínhamos votado nele, era deputado estadual. E o Tolentino, ele falou, Lino, vamos ter que chamar mais alguém para ir junto lá. A barra lá é pesada, era SNI e tal. E ele chamou um tal de Dalprá. Eu quero até descobrir, era um fazendeiro ali, divisa Cascavel com Corbélia. E fomos lá no batalhão, chegamos lá, tudo, lógico, louco de medo também, né? Um piazão Faz aí parte, né? Piazão aí de 24 anos, né? E 24 anos eu fui candidato a primeira vez. E chegamos lá e conversa vai, conversa vem. Eu sei que lá, pelas tantas, para resumir, ele disse, olha, senhor Lino, se eu não mando cortar o pavio, o senhor não estaria aqui falando comigo hoje. Eu falei, mas como assim? A ordem era te prender na delegacia e amarrar um lençol e o senhor ia ser enforcado. Era matar você. Mas eu peguei os dados, fiquei sabendo das coisas, né? Mandei recolher o pessoal lá de Capitão, né? Por isso que eles vieram para cá. E me contou toda a história, né? E foi mais ou menos assim. Daí a gente, né, meio com medo e tal, mas nós enfrentamos muita barra pesada aqui. Esse é o Lino. Esse é o Lino. Corajoso, eu não me acovarde, não mando falar. Um dos maiores, eu não sei se é defeito, o pessoal acha que é defeito, eu tiver que falar isso, aquilo, eu falo. Eu não sou de fingir, de mentir. Tá certo. Entendeu? É 8,80. E assim eu fiz na prefeitura. Eu fiquei ali 6 anos. O que eu podia atender, eu dizia, vou atender. E vou mesmo. E aquilo que eu vi que era impossível, não dá para te atender. Você já explicava por que não é dava sim ou é não? tal, sim ou não. Então nós não tivemos problemas. Certo? Então nós não tivemos problema nenhum. Nós acabamos a administração. Eu lembro bem que o pessoal dizia, pode ter o melhor carro que existe no Brasil, que se pode ir em qualquer canto do município. Todo município atendido 100%. Entendeu? E o município era grande, nós tínhamos ali junto o município de Santa Lúcia. Era uma Fazia época... parte daqui. E aqui era uma época muito difícil, né? Em 83, no mês de outubro, deu aquela chuvarada, inclusive a nossa ponte aqui do Rio Iguaçu, a água levou a cabeceira. Ficamos aí 4, 5 dias sem poder passar. E eu já estava prefeito, ajudei juntamente com o DR a levar pedra e fazer a cabeceira daqui para lá, né? De tanta chuva. Pra vocês terem uma ideia, de Capitão, passando por Princesa, Bom Jesus, Barra Grande, Princesa, nós fizemos 28 bueiros. Eram todos da época de madeira, da época do Ibra, do Inca. E a chuva levou todo. Fizemos 28 bueiros. Não tinha carregadeira, não tinha retro, tudo no braço. Toda vez que eu falo daquelas dificuldades, eu lembro de um grande amigo nosso, o Arnildo. Não lembro o sobrenome dele, o Arnildo. Ele entrava dentro, ele era o chefe do pessoal, entrava dentro dos buracos lá no braço, cara forte e tal. E hoje está sem saúde de tanto que ele trabalhou pelo município. Então era uma época muito difícil, mas o pessoal trabalhava. Chegava o seguinte, olha, nós precisamos fazer a estrada lá da linha tal. Vamos lá sábado e domingo. Se precisava 3 operadores, aparecia 5, 6. Sinceramente. O povo era unido, né? Era unido, era todos por um e um por todos. E dentro do quadro da prefeitura, todo mundo se defendia. O nosso funcionário, nós fizemos 42 escolas, salas de aula, durante o mandato. Então, nosso funcionário ia lá, por exemplo, lá na Barra Grande. O prefeito não podia ir lá na inauguração da escola. O funcionário era recebido como cidadão, com todo respeito e tal. Hoje ninguém dá bola nem para o prefeito. Então nós tínhamos respeito porque nós também respeitávamos o povo.
O povo, se você tratar ele bem, tratar ele com decência, não criar falsa expectativa, ele passa a admirar e passa a respeitar e passa a valorizar. Por que o povo hoje não dá mais bola? Não existe mais, existe muita falsa promessa, entendeu? Tem candidato aí que está falando que vai fazer até o rio subir ao contrário. Não existe isso, né? Não existe milagre, não existe, né? Vou fazer ponte sem rio. A verdade é o seguinte, eu quero dar uma opinião aqui para os candidatos, são 60 candidatos, que falem a verdade. É a melhor não coisa. cria falsa expectativa com o pessoal humilde, com o cidadão de capitão. Fala a verdade, entendeu? Não faça falsa promessa que você vai ter que assumir e se esconder. Se você Verdade. for um vereador, você não vai poder visitar o povo de cabeça erguida. Entendeu? Porque você prometeu que você não podia fazer. Né? Então o Lino é isso aí. O Lino é um cara que mesmo com essa idade, acredite que ainda, e eu tenho certeza, posso ajudar muito na administração municipal, não participando diretamente, mas indiretamente colaborando com o prefeito, buscando junto com eles recursos na esfera federal, na esfera estadual e trocando ideias. Hoje o que falta é diálogo em todos os setores. Mesmo no ambiente familiar hoje, as maiores divergências, eu estou com gripe, gente, quase me afoguei aqui. As divergências porque não há diálogo entre o casal. Falta o diálogo, a conversa sincera e aberta, pai e filho. Bem verdade. Marido e mulher. Avós. Então tem que voltar isso aí se nós quisermos ter uma vida decente, uma vida de respeito e uma vida longa e uma vida agradável. E o que te levou a gostar da política? Olha, Tiririca. Tão jovem, com 24 anos, 22, 24, né? Na época já, eu sempre desde, acho que 12, 13 anos, sempre gostei de participar. Lá mesmo nessa idade eu participava lá em Barbosa dos comícios, aqueles comícios grandes. E a gente ia com aqueles caminhão, né, de carroceria lotado né, então ia no interior do município todo, então eu sempre gostei. E na época de estudante, na década de 70, eu estudava em Ponta Grossa e eu fazia parte lá do Grêmio Estudantil do Colégio Regente Feijó. Na época era o segundo maior do estado do Paraná. E a gente viu tanta perseguição em cima de nós, certo? Eu não era linha de frente, eu era meio covardão, eu tenho que admitir isso. Mas os meus amigos que eram na linha de frente desapareceram, até hoje não temos notícias. Eu até tenho os nomes dele lá em casa, desapareceram. Sumiram no mapa. Nós protestávamos, nós reclamávamos, que nem hoje. Reclamávamos e cortava o pescoço, tá mais ou menos igual lá na Venezuela. Falou contra, tá com a vida torta, né? E então isso foi dando mais garra. Entendeu? Quanto mais eles nos perseguiam, nos tentavam humilhar, mais coragem nós tínhamos. E foi assim que eu consegui aqui ser candidato. Eu não queria, nunca imaginava que seria candidato. Quando, numa convenção, a decisão foi 8 dias antes da convenção, de 76, falaram, Lino, você tem que ser candidato. Mas como? Estou aqui há 2 anos e pouco, ninguém me conhece, eu conheço pouca gente. Não, mas você tem que ir, porque você consegue pegar, eles falavam os nortistas, que eu tinha vindo lá do norte do Paraná, e o pessoal jovem. Eu fui para ajudar outro companheiro nosso, né? Um grande companheiro, que nos honrou muito. Foi vice-prefeito e o prefeito aqui, que era o Dionísio Lopes. Então eu saí numa legenda, naquela época tinha MDB1, MDB2 até MDB3, Arena 1, Arena 2, Arena 3. E daí nós dois não conseguimos suplantar a soma de votação dos outros 2 candidatos da Arena, né? Eu saí para pegar uma parcela da votação do jovem e acabei sendo o mais votado dos 4 na época. Né? Perdemos na instituição da sublegenda, né? Fosse 1 por 1. Né? Fosse hoje, nós tínhamos levado mesmo com 2 anos e o quê? Saí candidato há 2 anos e 3 meses que morava em Capitão. Por causa do quê? Por causa da coragem, da determinação e dos meus pensamentos, eu acho também. Né? Eu sempre tive alinhado, né? pensamento voltado às necessidades do que o povo precisa. Que não adianta eu falar uma coisa se não é aquilo que o povo quer, que o povo está precisando. Então, graças a isso, eu acho que a gente
conseguiu chegar lá e depois perdi mais uma eleição. E hoje estão aí ajudando aí De pé na patrola. os outros demais aqui. Estão muito contente, muito orgulhoso de estar nessa luta. Tem mais uma pergunta aqui, talvez se encaixaria no que o senhor estava falando aí. Por exemplo, o senhor participou depois que o senhor foi prefeito, mais uma disputa. E o que levou a não participar mais? Na verdade, eu entendo o seguinte, que todos nós temos o nosso tempo. E a minha época foi lá, naquela de Mostrar serviço. 82, né, prestemos um serviço à altura, eu quero crer, graças ao apoio, à compreensão e à união de todos de Capitão. E depois, em 92, nós saímos candidato totalmente desestruturado. Nós já vimos num desgaste político, 6 anos de Lino, mais 4 anos do nosso grande prefeito, um dos melhores de Capitão, Henrique João da Casa. Então nós estávamos 10 anos já no comando e o povo resolveu mudar. Entendeu? Como normalmente acontece quando você está um mandato, o povo quer mudar 2 mandatos mais ainda, né? E nós também fraquejamos também, talvez nas coligações. Isso manda muito, né? E hoje nenhum partido hoje, falando em coligação, chega ao poder, ao comando, se não for coligado. Exatamente. Não interessa com quem. O PMDB aqui hoje está coligado com mais 3 partidos, bons partidos. Lógico, o prefeito vai ser o MDB, que é o Cláudio. Mas nós temos mais os partidos, muito bom, com muita garra, muita determinação, com bons nomes a vereadores. Né? Temos ali o PT, o União Brasil e o PDT. Exato. E o PMDB, graças a Deus, tem uma chapa muito boa, muito forte, de pré-candidatos a vereadores, né? A gente fica até difícil de falar, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo, não sei o quê. Agora a lei não permite nada, não pode nem falar que é candidato. Pelo amor de Deus, que lei que nós temos no Brasil, que vergonha, que democracia. Eu não posso dizer que fulano já é candidato, se ele é candidato. Tem que esperar a data, o dia. Vai ser só depois do dia 16 de agora, desse mês de agosto, né? Então, isso eu acho um erro muito grande. E é uma maneira de manter nos cargos e eleger aqueles que já têm mandato. Que é aquele que tem mandato, o vereador, o deputado, o governador, etc., ele está todo dia usando a mídia, se autoprojetando. E coitado de nós aqui, que estamos entrando na política agora, vamos ter o quê? 45 dias? Não, vai dar um pouquinho mais, né? Do dia 16 de agosto. 45. Vai dar 50 dias, que é 6 de 50 dias de campanha. Então, no município pequeno, mesmo assim, não é fácil de se tornar conhecido. Então, os deputados já fizeram a lei para continuar, a grande maioria deles, se reeleger, que estão no poder. Por isso que reelege sempre que 70%, 60%, Exatamente. né? E aqui em Capitão, o povo não pensou assim. O povo aqui, na última eleição, não reelegeu a grande maioria dos vereadores. Sobrou só um, né? Apesar que tinha vereadores bons, entendeu? Nós temos vereadores bons. Hoje nós temos uma Câmara muito boa também. E eu espero que elegemos os próximos 9 vereadores de coragem, determinados, que realmente estão lá com amor à população do município. Muito bem. O senhor falando do seu trabalho, Lino, hoje à tarde um rapaz lá da linha São Jorge, o Douglas, ele falou que o senhor conhece até o falecido, ele é neto do seu falecido PTB. Conheço muito bem. Ele fez uma pergunta, inclusive ele mandou aqui para mim fazer a pergunta para o senhor. À vontade. Como que a administração dava conta de manter todas as estradas do município, sendo que Santa Luz, que o senhor comentou agora há pouco aqui, ainda pertencia a Capitão, numa época muito difícil, que o senhor também já citou aqui, mas as estradas eram, os maquinários eram tudo pequeno, muitas dificuldades, e hoje comparado com os maquinários que nós temos hoje, por que não consegue dar assistência que o povo precisa? Resposta fácil até de responder. Mas eu quero aqui parabenizar o Douglas Kerk, grande amigo meu. Ele teve uns anos atrás, tinha uma serraria, trabalhou que nem um boi lá, serrando madeira lá na minha propriedade. Eu conheci toda a família dele, conheci o vô dele, o PTB, muito.
companheiro mesmo, né? Inclusive é parente aqui dos Brusque aqui. Né? Ele tem acho que é um primo deles, primo irmão, ou tio deles, que era o finado Domingos Brusque, que também foi vereador eleito lá pelo distrito de Alto Alegre. Então, Douglas, pergunta muito boa, você é um rapaz muito inteligente. Nós estávamos aí agora, semana passada, acho que foi terça ou quarta-feira, numa reunião discutindo com dezenas de colaboradores aí na área da agricultura, né? Inclusive com as associações, e as perguntas lá que você fez, a sua sugestão, eu acredito que a prefeitura vai acatar e são de suma importância para o nosso município. É um rapaz muito dedicado, muito esforçado, muito inteligente, eu conheço muito bem ele. Mas Douglas, não tinha muito milagre não, era só trabalhar com o que nós tínhamos. Então não conseguia atender os agricultores durante o dia, nós trabalhávamos com as máquinas durante a noite toda, sábado, domingo, o pessoal ia com muita vontade, todo mundo ia e trabalhava. Eu lembro bem na época, as máquinas não tinham a iluminação necessária. Daí o falecido Arpini, um grande companheiro nosso aqui, uma grande perca para capitão, Moacir Arpini, ele cedeu toda a parafernália de luminares, o que precisava, relé, para o nosso trator de esteira. Nós tínhamos, acho que uma patrola só, duas, né, na época, né? Carregadeira eu acho que não tinha, mas ele forneceu tudo. Então nós trabalhávamos à noite, sábado, para atender também, a população. E nós íamos, por exemplo, lá no Alto Alegre, ninguém voltava. Lá o pessoal, e nós não comprava almoço. O agricultor já oferecia o almoço, fazia o almoço para todos os funcionários, e foi todos 4 anos assim. E nós tivemos uma facilidade também, que nós pedíamos na época, que os agricultores limpassem as margens das estradas. E como a prefeitura tinha respeito, 90% limpava as margens das estradas, ou carpindo, ou roçando, ou passando herbicida. Isso auxiliava muito, muito, muito no nosso município. Temos que voltar a isso aí, né? Que nós temos a margem da rodovia, 3 metros, é pública, né? Exato. Então o pessoal, da vez meio relaxa, mas a maioria hoje está colaborando, está limpando as beiras da estrada. Então o pessoal trabalhava. O segredo era trabalhar. O pessoal tinha amor, né? Eu ia junto, quando era sábado e domingo, eu estava lá junto. Estava lá, da vez que era bastante funcionário, 3, 4 máquinas, nós ia lá fazer o churrasco, levava o refrigerante, né? Bebida alcoólica não. E nós conseguimos fazer assim, um ambiente muito favorável na administração. Nós fazíamos 4 encontros anual com todos os funcionários, professores, todos os funcionários da prefeitura e seus familiares. Fazíamos um lá na nossa chácara, fazíamos outro aqui no pátio da prefeitura, que era aqui, agora mudou. Fazíamos um em 12 de outubro, festa das crianças, e fazia outro encontrão no Natal. Os funcionários mais velhos aí lembram disso. Então era 4 encontros, aonde o pessoal daqui que trabalhava dentro da prefeitura aqui eram os churrasqueiros, eram eles que serviam, os operadores lá. Então você podia levar a sua mãe, a sua avó, o teu pai, entendeu? Então um dava um boi, outro dava isso. Na verdade a prefeitura praticamente não gastava mais, nada. A sociedade ajudava. E isso, né, fez com que existisse assim, uma unidade muito grande entre a Câmara de Vereadores, entre os secretários, entre o chefe do prefeito e, acima de tudo, com o prefeito municipal. Eu cobrava trabalho, os caras me chamavam de carrasco, não. Eu cobrava trabalho naquele horário para o qual ele era contratado. Se a pessoa tinha problema de saúde, vamos tratar. Vamos resolver o problema. Mas funcionário tinha que trabalhar, né? E eu acho que isso é normal, né? Exato. Mas nós era muito humano. Se ele precisasse de uma cesta básica, quantos funcionários que precisavam ir visitar um parente, ou no caso de um velório lá, Santa Catarina, Rio Grande, Mato Grosso, eu não mandava o cara da prefeitura. Está aqui o meu caro. Quantos e quantos estão ouvindo e sabem disso? Então nós também brigava pelo funcionário. E ele dava o máximo de si para fazer o melhor para a prefeitura. Nós tínhamos um funcionário que não gostava, era adversário, mas eu tentei fazer com que ele fosse meu amigo. E ele
pegava a máquina, a patrola, encostava numa ponta de pedra e quebrava. Tá? O outro, nós tínhamos o caminhão basculante, ia puxar cascalho, quebrava. Quebrou 5, 6 pontas de eixo. Aí eu baixei uma ordem para o Ney, Sidney Soroca, que está aí, o Ney. Também um cidadão que o município deve muito a ele, pelos relevantes por esse serviço que ele presta aqui, desde o início da década de 70. O Ney Soroca, não sei se você conhece ele. Conheço. Pessoa maravilhosa. E, na verdade, é o seguinte, eu esqueci o que ia falar. Isso é efeito do Covid. Me ajuda aí, secretário. O que estava falando? Vocês me perdoam aí, eu passei 2 Covid, 2 da dengue. forma que o senhor administrava, né? Então o pessoal, eles tinha garra, tinha vontade de ajudar, entendeu? Tanto é que nós fizemos sucessor sem precisar esforço nenhum. Elegemos o Henrique com uma grande facilidade, com muita sobra de voto, né? Graças ao nosso trabalho. E em relação à estrada, o cara que está certinho. Eu lembro bem, o vereador Tuyo dizia o seguinte: Lino Bergamin fez mais do que 100% do que prometeu. E o Tuyo estava certo. Um vereador nota 1000. Olha, feliz do município que tem vereadores igual o Tuyo foi. Eu fui muito feliz com todos eles, mas o Tuyo foi um vereador muito esforçado, muito dedicado, que nunca sugou a prefeitura. Nós viajávamos a serviço do município e ele não aceitava que eu pagasse para ele. Ele puxava o dinheiro dele, pagava o recurso dele. Nunca ele quis se prevalecer do erário público. Então, ele dizia isso na campanha. Eu tenho várias fitas gravadas. Então, na verdade, nós tivemos essa sorte, né? Que nem todos têm. Que bom. Não é todos que tem, né, Lino? Até que o senhor descanse um pouco o gargalo, toma água aí, nós vamos fazer o nosso jabá aqui dos nossos patrocinadores, que são parceiros da live do Tiririca, do nosso podcast. Tá aqui o nosso amigo, companheiro da Auto Centro Grilo Auto Center. Você que queira arrumar seu carro lá, Lino, faz uma visitinha lá que o homem é bom. E se não tiver ele de bom, tem mais um cara aqui também, a mecânica do Vander, no antigo salão do Nelson. Cara sensacional também, está lá pronto para atender a tua necessidade. Também nossos parceiros, a Artcap Comunicações Visuais e Gráfica, também são nossos parceiros. Inclusive eles fizeram meus cartão de visita aí da nossa empresa. E são parceiros também junto conosco das nossas lives da quinta-feira. Águas Elevata, inclusive tem tomando aqui água Elevata, né? Do nosso amigo Vander Clean. Um abraço, Vander. Nossos parceiros também aí. Salão do Urutu, um grande amigo nosso também. Você que queira ficar bonito, viu, Lino? Vai lá e o Urutu deixa o cara bonito pra demais, né? Eu não vou falar o número de telefone porque todo mundo conhece aí, o pessoal, senão nós vamos atrasar muito aqui. Também está conosco Materiais de Construção Quadre Materiais de Construção lá. Vai lá e faça o seu orçamento com o nosso amigo Gustavo e saia feliz com a sua casa própria. E aí você precisa das tesouras. Aí você vai lá e conversa com o nosso amigo Itacir lá do Alto Alegre do Iguaçu. A nosso amigo Itacir do Alto Alegre do Iguaçu. Faz o seu orçamento das tesouras lá com o Itacir. E aí para fazer tudo essa obra aí, daí você me contrata. Contrata a empreiteira Tiririca aí que nós vamos fazer a sua casa do jeitinho que você sonhou. E entregamos com a chave na mão. É só nós ligar aí. E daí se você não quiser construir também, você pode vender, né, Lino? Pode com vender lá com a Imobiliária Ribeiro, nosso amigo Luiz Torme. Um grande abraço, Luiz. Então você vai lá e fala com ele que ele vai anunciar e vai vender o que você quiser. E se você não quiser vender, ele compra também. E para se descontrair no final de semana, na quarta-feira, tem o rodízio de pizza lá no Santomé Beer. Vai lá e faça seu lanche lá, toma seu chopp, sua cerveja gelada e sai de lá do jeito que o Lino tá assim, ó. Muito bem bom. Grossinho, né, Lino? Aí, dá uma olhada aí. E também temos nossos parceiros aqui da LF Ferragens. Vá lá e faça o seu orçamento de ferragem lá com o nosso amigo Cleito. Beleza, minha gente?
Então tá dado o recado. E temos mais uma pergunta aqui, Lino. O senhor falou da sua trajetória, como chegou em Capitão, como prefeito. Hoje, qual seria o sonho ainda do Lino? Tem um sonho ainda para realizar? Com certeza, muito sonho eu tenho ainda, viu? Eu tenho um sonho aqui em termos de município, de nós elegermos uma equipe excelente, desde o prefeito aos vereadores, que venha fazer frente aos tantos desafios que nós temos ainda para vencer em Capitão. Eu sonho em ver essa Avenida Iguaçu, lá de baixo até o final, totalmente remodelada, sabe? A gente já fez alguns estudos, eu já venho estudando isso há uns 2 anos, vai ser gastado de 15 a 22 milhões de reais. Mas já existe alguma conversa de algum recurso, parte federal e parte talvez aqui da binacional, né? E tenho um sonho também de ver a área da saúde atendendo, não diria 100%, que bom se fosse 100%, mas no mínimo 95% a contento a toda a população do nosso município. Exatamente. É para isso que nós precisamos do poder público. O poder público, prioritariamente, ele tem que investir nos mais necessitados, naquelas pessoas com menos poder aquisitivos. Este, sim, é que precisa da mão da administração pública municipal. E o nosso candidato nessa área já provou, nosso pré-candidato nessa área, provou que é dessa luta, porque eu algumas vezes fui no hospital, altas horas da noite, outra vez lá eu estava internado, e ele estava lá lutando para conseguir vagas, Cascavel, na região toda, Curitiba, para pacientes que estavam ali em grande necessidade para os seus problemas, né? Então nós temos um candidato à altura para essa área, né? Então o meu sonho é ver o povo feliz, daí eu vou ficar feliz. Aliás, eu tenho aqui meus filhos, tenho aqui a minha família, né? Minha residência, né? E tenho 6 netos e eu quero um futuro bom para ele, uma cidade linda. Nós temos muita coisa para fazer, não só na cidade, também na área rural. Eu quero ver um prefeito que invista na pequena propriedade, né? A grande propriedade, o que ela precisa é acesso. Exato. O resto eles conseguem junto às instituições financeiras. Mas o pequeno proprietário ele precisa de auxílio. Eu conheço municípios, eu vou citar um aqui, Salgado Filho, que eu acompanhei quando eu estava à frente do executivo. O prefeito Salgado Filho começou um projeto de vitinicultura. O que ele fez? Conseguiu recurso federal, recurso estadual, e graças a isso hoje é um dos principais municípios produtores de vinho do nosso estado do Paraná. A prefeitura cedia as mudas, buscaram lá no Rio Grande, não sei aonde, as mudas, ele chamou outro nome, né? Cepa, sei lá, e fornecia o palanque de concreto, o arame, entendeu? Dava esse pontapé de arame. Dava um incentivo, né? Incentivo. E depois, no início, forneceu os baril grandes, né, que era caro, algum maquinário para fazer o processamento. E hoje, eu estava conversando esse dia com um cidadão de lá, e uma das principais rendas do município é o vinho. Aqui nós temos várias áreas que nós podemos desenvolver. Por exemplo, a pitaia. É pouca conhecida, mas é algo que não é difícil de se plantar. É um produto que não é 100% perecível, ele tem a sua durabilidade, entendeu? O que precisa? Sai caro. Os palanques, a mão de obra para preparar e as mudas. A muda é fácil buscar, busca algum local aí. Então é uma alternativa. A bacia leiteira, nós temos que incrementar. Eu vejo o leite no futuro próximo, o preço muito melhor do que está hoje, certo? Porque mesmo os países que nos forneciam leite, que fez com que barateasse muito, que é a Argentina e o Uruguai, estão diminuindo, e a legislação nacional está impedindo que venha esse leite em pó, para que a nossa indústria transforme em leite líquido, né, envasado. Uhum. E só nessa proibição, nós já vamos ter uma capacidade de milhões e milhões de litros a mais para colocar no nosso mercado aqui. Então, também uma atividade que ficou também meio esquecida,
Na época que eu fui secretário da Agricultura, nós tínhamos um projeto e, graças a Deus, foi muito bem. E depois começou meio a relaxar, não cobraram mais dos produtores, deixaram à vontade, morria a criação, o cara vendia, dizia que morria, né? Que a prefeitura cedia 2 novilhas e ele devolvia 2 bezerras depois de 5 anos. O compromisso dele era tratar bem, pastagem boa, sal, etc. Eu lembro que eu estava secretário, teve 2 casos que eu tive que mandar recolher lá da propriedade essas criações. Então ia morrer lá. Aí nós implantamos um programa também de distribuição de calcário, foi milhares de toneladas. E também adubo orgânico. Nosso município tem um potencial muito grande de adubação orgânica, né? E, infelizmente, alguns produtores, depois de 10, 12 meses, não tinham usado aquele adubo neocalcário. A água, a chuva ia carregando tudo embora. E eu tive que tomar a medida, depois de ter comunicado 2 vezes por escrito, mandar carregadeira e caminhão do município ir lá recolher. Isso fez com que todo mundo, depois daquilo, começou a cuidar das coisas, porque era um dinheiro do município. As novilhas eram dinheiro do município, assistência técnica, tudo era do município. Né? Então começou a moralizar. Mas depois o pessoal não deram mais importância e a coisa meio foi definhando. Talvez não seja essa a necessidade hoje, vamos ver qual a necessidade real do produtor. Temos que ouvir quem? Ouvir o produtor. Né? É isso que nós precisamos ver, qual é a necessidade dele. E o município tem que dar esse impulso no início, muitas vezes até buscar recursos para ele se sustentar ali 1 ano, dar um auxílio financeiro, né? Solavanco a nível federal, e tem recurso, eu já estive vendo isso, dá essa alavancada para ele se manter, que conforme a atividade você vai ter retorno depois de 1 ano e meio, 2 anos, né? Exatamente. Então esse é um dos sonhos. E tenho tantos outros sonhos que eu quero levar essa ideia para o município. Eu já tenho lá tudo esboço em casa feito. Eu estou parado, não faço mais nada, né? Então sobra tempo para você ir pensando e vendo. Tá certo. Isso eu quero levar ao administrador que estiver à frente do município. Eu fiz com todos aqueles que passaram, independente de cor partidária. Infelizmente, não fui ouvido. Uma das coisas, Lino, que eu vejo assim, que hoje o senhor como prefeito, já entrevistei aqui também outros vários ex-prefeito de Capitão, e eu me pergunto, muitas das vezes eu me pergunto assim até, por exemplo, o senhor é um que está ali na linha de frente para nós criarmos hoje no grupo MDB, juntamente com o PDT, com a União Brasil e o PT, fazer um plano de governo, um projeto que venha trazer viabilidade para a nossa população. E aí, só que daí eu fico pensando hoje, não criticando também ninguém, mas eu vejo assim, hoje o povo criando uma fantasia em cima de um projeto, de um plano de governo, a qual eles não têm uma base de qual recurso livre hoje do nosso município, e aí acabam criando um plano de governo que não consegue concluir durante aqueles 4 anos que seria o mandato, e aí eles vêm aqui. Eu acredito que daqui uns dias vai aparecer aí por aí o Salvador da Pátria novamente, com mais um projeto ou com mais uma mentira. Como o senhor falou aqui no começo, que nós precisamos fazer uma campanha transparente, sem mentira, sem engano. Então é isso, eu acredito que é isso que o grupo MDB, juntamente com os outros 3 partidos, busca hoje, essa seriedade, trazer para a população uma garantia que o atual prefeito aí, o nosso candidato a pré hoje, tá aí há poucos dias já para nós oficializar, que cria um projeto que venha concluir o seu mandato lá e dizer assim, ó, graças a Deus consegui fazer, que o Lino fez lá em 74, possamos fazer também, trazer a garantia para nossa população novamente, que vão fazer. E não ficar só no papel, só na mentira, que nem muitas vezes nós vimos acontecer no nosso município. E eu acredito que o senhor está fazendo parte dessa organização de criar esse plano de governo para 2025. Olha, eu vejo essa eleição desse ano aqui em Capitão totalmente diferente de todas aquelas que passaram daqui desde 76 até hoje. Nunca na história de Capitão se reuniu com os mesmos ideais, com os mesmos propósitos, 3
quatro linhas de pensamento. A diversidade que se formou em torno do candidato Cláudio e do Trapp é muito importante, é muito boa, porque são pensamentos e ideias do MDB, do PDT, do União Brasil e do PT. Isso vai fazer com que a ideia desses quatro partidos vai fazer com que as coisas haverá de acontecer, e eu posso te garantir a você, todos aqueles que estão nos ouvindo. Já eu tenho falado um pouco mal agora, porque estou muito gripado, essa noite uma febre danada, mas estamos aqui. Eu tenho visto o seguinte, e conversado no grupo, o pensamento é um só. Eu nunca vi um grupo tão unido como estão esses quatro partidos, com o único objetivo de fazer com que Capitão se transforme. Todos eles. Eu fico admirado, orgulhoso. Até esse dia, acho que você estava numa reunião, eu me emocionei de ver isso. Eu não via isso. Entendeu? O desprendimento de todos os quatro partidos. Estamos aqui para ajudar. Nenhum dos partidos reivindicou nada. O Cláudio não negociou e não negocia nenhum cargo. Lógico, vai ter os cargos que serão exclusivos da escolha dele. Alguns cargos. Mas os demais, a gente vai discutir junto. Vamos colocar, por exemplo, no setor de agricultura, eu tenho defendido, um técnico da área lá. Que entenda a agricultura. Um agrônomo, entendeu? Um veterinário, alguém que seja da agricultura. Na saúde também. Vamos pôr alguém que saiba o que é a doença, para que ele possa cobrar do seu quadro. O que conheça o remédio, por exemplo. Que conheça, né? Apesar que nós temos leigos, muitas pessoas leigos que têm muito conhecimento, muita experiência. Nós temos isso também. Nós temos também, capitão. Então, em todas as áreas, assim. E um secretário-geral também, que esteja à altura de representar o prefeito em todos os quatro cantos desse Brasil afora. Então, mas esse pensamento, nós já conversamos, acho, umas 10, 12 reuniões com esses partidos, alinhando para o nosso pensamento, e isso vai acontecer. Não é apenas eleger o prefeito e virar as costas, que nem a maioria das vezes nós fizemos isso. Elegemos lá o prefeito, ou deputado, dali 6 meses, nem sabemos em quem votamos. Né? Nós vamos participar. Não só junto ao executivo, mas também junto ao legislativo. É importante que todos os cidadãos vão lá, uma vez ou outra, lá na Câmara de Vereadores. Conhecer, né? Acompanhar, para discutir também, para levar sugestões. Isso é muito importante, que ninguém nasceu sabendo, não. Exatamente. Ninguém é dono da verdade. Então, esse pensamento que você se referiu, hoje nós temos a maturidade, e eu posso afirmar com certeza que vai ser o grande diferencial nessa próxima administração, devido à diversidade de partidos e de pensamentos. É muito importante. E eu vejo todos eles desarmados, e você também tem sentido isso. Né? E é por isso que eu estou junto. Agora, se eu ver falsidade, mentira, eu estou fora, estou me afastando. Aí faz que nem aquela história, estou fora. Eu sou o primeiro a cobrar lealdade. E a participação, os 4 anos do prefeito, nós acompanharmos, não para atrapalhar, mas para levar subsídio para eles, em todas as áreas, entendeu? E levar problemas que estão acontecendo nessa ou naquela área. Eu defendo que a administração escolha um cara competentíssimo para ser um fiscal geral, entendeu? Para ver lá o cemitério está na capoeira, para ver aqui, não sei aonde, tem sujeira, entendeu? Por exemplo, estou dando exemplo. Eu acho que o cemitério limparam, me parece. Mas para você ter uma ideia, porque o prefeito, às vezes, ele não consegue. E, às vezes, o prefeito está muito mal assessorado. Eu tenho visto tanta coisa errada aí, né? A gente ali, da minha sacada ali, eu vejo, né? Outra coisa, caro para cima, caro para baixo, custa muito dinheiro isso. Vamos fazer um controle, uma central. O cara que vai sair para alguma coisa, né? O telefone hoje todo mundo tem. Exatamente. Vamos controlar onde é que vai, onde é que não vai. Eu tenho visto o cara no colégio. De vez em quando eu vou buscar minha netinha aqui embaixo no Leonel Brizola. Eu vejo o cara da prefeitura. Durante o expediente, eu vejo o cara no mercado. Então essas coisas não podem acontecer, que tudo tem custo. E o prefeito, ele perde a autoridade.
entendeu? Então nós precisamos de um prefeito que tenha coragem, determinação, entendeu? E que tenha peito para ir buscar recurso a nível federal, a nível estadual, e que aqui a nível local que saiba dizer sim ou não. Mas acima de tudo, que saiba a respeitar todos dignamente, independente de cor partidária. Muito bem. As nossas horas tá indo embora, o papo aqui tá gostoso demais, mas aí o nosso horário tá indo embora. Lino, quero agradecer muito pro senhor aceitar o nosso convite, participar do nosso podcast aqui, da nossa live, a live do Tiririca. E eu queria deixar um espaçozinho pro senhor agradecer o seu público, o nosso público, né? Pelo espaço ou pela paciência de aturar nós dois aqui batendo um papo, né? Então, o espaço é seu agora. É isso mesmo. Eu quero aqui agradecer a você, Tiririca, o rapaz ali, Jefferson, né? Anderson. Olha, o estúdio aqui que vou te dizer, eu fiquei orgulhoso. Eu tô até meio perdido aqui, muito moderno, muito bom. Estão me vendo lá bonitão lá na frente, né? É excelente. Obrigado. E sempre que possível for, e que eu convidado sendo, eu venho. Eu gosto de conversar, eu sinto prazer me dirigir à população. Muitas vezes a gente não consegue falar aquilo que precisaria. Exato. Mas eu tento me esforçar nisso. E eu quero aqui me colocar à disposição de todos os cidadãos marquesienses, né? E dizer que, independente de cor partidária, a gente vai estar sempre ao lado de capitão. Hoje nós não temos direita nem esquerda, nós estamos andando pelo centro em defesa dos interesses do nosso município. Isso que nós temos que levar em conta, né? Exatamente. E eu tenho certeza, viu, Tiririca, que daqui um ano e pouco, se a gente puder voltar aqui, Deus queira que vocês estejam aqui, a gente vai dizer, valeu a pena a luta. Eu não tenho preguiça de ir à luta, apesar das minhas limitações em termos de saúde, mas por enquanto a minha cabeça ainda está funcionando bem. De vez em quando o Covid ali, o dengue dá uma falhadinha, mas daí a gente volta aí, dá a volta. Então, obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Mas antes de terminar, eu quero pedir o seguinte, pedir assim com muito carinho, com muito amor, vamos fazer uma campanha limpa, honesta. Não precisamos denegrir a imagem de ninguém para ganhar voto. Exato. Vamos respeitar o adversário, seja ele vereador, seja vice, seja candidato a prefeito, e vamos, junto do grupo do nosso partido, do MDB, trabalharmos os 10 unidos, um somando o outro. Ninguém é adversário. Nenhum vereador consegue se eleger em capitão sozinho, que precisa em torno de 900 a 1.000 votos, 1.000 votos mais ou menos. Precisa da legenda dos demais. Então valorize, não tira voto, não queima o teu amigo por causa de um voto. Você vai perder muito mais. Bem verdade. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e vamos fazer uma campanha de amor com amor, porque Capitão tem o quê? 15 mil habitantes. Todos conhecem-se a todos. Acabou a eleição, gente. Vamos se abraçar, vamos ajudar quem ganhou e vamos para a luta. É isso que eu penso, capitão. Abraço, obrigado, que Deus abençoe a vocês aqui, desse podcast, como é que é? Podcast, né? Obrigado mesmo. E sempre que for possível, me convidar, eu venho. Abraço, boa noite. Eu que agradeço, Lino, pelo senhor estar conosco aí mais uma vez. O senhor já esteve numa live que eu fiz, só que lá era na minha casa ainda na época. Então, assim, só tenho a agradecer ao senhor, a sua família, pelo respeito e pelo carinho que o senhor tem conosco. E só lembrando, pessoal, aqui eu quero deixar um recadinho aqui. Todos os candidatos a vereadores aí, ou pré-candidatos agora, que queiram participar da nossa live, entrem em contato comigo no meu telefone 999-300258 e nós vamos estar abrindo espaço para todos. Inclusive aqui não tem adversário, como o senhor falou aí, Lino, aqui não tem adversário, aqui nós somos parceiros de todos, independente se é do nosso lado ou se é do outro lado. Inclusive eu convidei o prefeito atual para estar conosco aqui na live, não tive resposta.
Mas eu estou aí aberto aí para ouvir, para entrevistar ele aqui também, porque ele também, eu acredito que ele também deve a satisfação e a obrigação de se apresentar no nosso espaço aqui para o povo entender qual é as suas ideias futuras, quais são os seus projetos realizados até aqui. Então, assim, eu deixo o espaço aberto aqui para todos. E como o senhor disse, vamos fazer uma campanha limpa, vamos sair na rua sem precisar defamar ninguém. Essa é a política. Eu até fiz aqui para roubar mais, eu tenho 2 minutinhos ainda. Eu sempre falei e coloquei um adesivo no meu carro, o início de uma nova política, Lino. É difícil nós fazer isso? Não é. Basta nós darmos as mãos e pensar junto, assim como o nosso grupo tem pensado, tem negociado e tem falado, porque nós possamos fazer a diferença em Capitão. Chega de nós sair na rua e ouvir aí pessoas dizendo assim, são tudo ladrão, político é esse, político é aquele. Não, nós temos que ter mais... ser mais complexo com a sociedade, levar a verdade para que possamos também ouvir a verdade. Então esse é o nosso lema aqui. Estamos abertos para entrevistar todos os partidos, todos os pré-candidatos ou os candidatos a vereadores, a vice, para que nós possamos ouvir e entender quais são os seus projetos. Beleza, minha gente? Se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um convidado para nos bater um papo aí de 1 hora bem agradável. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço ao Anderson, um abraço ao José Lino Bergamin, o Robson, que também está aqui conosco, nos assistindo. Então, que Deus abençoe a todos e um grande abraço. Amém.